vocês? Meu nome é Joelma e vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Hoje eu quero contar uma história que aconteceu há muitos anos atrás, quando eu estudava. Aliás, não faz tanto tempo assim não, né? Mas já faz um tempinho, porque o tempo tá passando muito rápido. Eu ia para a escola de ônibus, moro na fazenda até hoje, e quem mora na fazenda sabe, né, como que é a situação. Pra gente ir pra escola tem que pegar um ônibus todo dia e ir até a escola. Era exatamente isso que eu fazia, isso por muito tempo. E o ônibus pegava eu aqui e ia para as fazendas pegar os outros alunos. Então era quase 1 hora de viagem até chegar na escola. E a gente andava um pedaço no asfalto e o restante em estrada de chão. Eu moro aqui perto do asfalto, BR-153, bem movimentada. Mas o ônibus me pegava aqui e entrava nas fazendas, estrada de chão. Eu tenho muita história para contar para vocês dessas aventuras. Ia pegando os outros alunos até chegar no povoado onde eu estudava. Aí era um tempinho assim, bom, apesar de sofrido, foi bom, deu muita saudade. Mas o que eu quero contar é o seguinte: aí naquela época eu comecei a ter sonhos horríveis com o ônibus que eu ia para a escola. É um pesadelo, né? Eu não posso dizer que aquilo era sonho. Eu sonhava que ele perdia o controle, que perdia a direção e que a gente ficava tudo apavorado, queria descer, queria pular. E aí eu acordava assim, apavorada. Então foi muitas vezes. E era um sonho diferente, era um sonho que parecia real, um sonho assim, é como se tivesse acontecido mesmo, sabe? Aquele sonho que não saía da minha mente. Aí eu contei para uma amiga, falei para ela: olha, eu tô tendo um sonho tão esquisito com o ônibus da escola, mas é um sonho tão feio. E eu acordo assustada e esse sonho repete, já repetiu várias vezes. E essa amiga falou pra mim: nossa, Joelma, credo, que estranho. Eu também tive um sonho assim esses dias pra trás. E eu percebi que o sonho da gente ligava, né? Assim, tinha alguma coisa a ver, um sonho de uma com o sonho de outra. E aí um dia teve uma aula de educação física, assim, e a gente faz educação física na quadra do povoado. Na escola não tinha quadra, mas tinha uma quadra na praça da igreja. E eu e a minha amiga, a gente era liberada da aula de educação física. Ela tinha bronquite, então ela não podia, ela tinha asma, bronquite, não podia fazer esforço, que ela tinha falta de ar. E eu, por causa da minha deficiência visual, quando era futebol, alguma coisa assim, eles me liberavam, né? E aí nós duas estávamos então fora da aula e eu falei para ela: vamos até na igreja rezar. A igreja estava aberta, a gente entrou. Eu falei: não, vamos na igreja, vamos fazer uma oração, né? E aí, quando os outros colegas estavam na aula de educação física, a gente foi, eu mais ela. Porque esse sonho era muito real, era horrível, era uma coisa assim. E aí eu e ela, a gente sentiu vontade de entrar na igreja naquele momento, fazer uma oração e pedir proteção. A gente passava em pontes, em muito lugar perigoso na estrada de chão, né? Andava um pedaço no asfalto. E então eu mais essa colega entrou na igreja.
E é um dia normal de aula, como outro qualquer. Só que nós duas estava liberada da educação física. Então, naquele pouco tempo, naqueles 45 minutos de aula ali que a gente estava liberado, eu e ela, a gente entrou na igreja, fez a nossa oração. Eu pedi, e ela também, que Deus livrasse a gente de qualquer perigo, porque esse sonho era muito real, deixava a gente muito apavorada, que se tivesse algum perigo aí para acontecer, que Deus livrasse a gente. Bom, e aí a gente fez a nossa oração e voltou para a aula. Voltamos para a aula. E como era de costume, o motorista pegava, deixava a gente e ia na cidade vizinha, né, que a gente ficava no povoadinho, ele ia em Pirinópolis pegar o kit para abastecer. E umas 2, 3 vezes na semana ele fazia isso, ele deixava a gente, pegava o vale, né, para abastecer durante a semana e voltava para pegar a gente. Então voltava ainda a tempo de pegar a gente. E revisão no ônibus eles faziam de férias em férias. Então não era dia de fazer revisão no ônibus, ele apenas ia abastecer e voltar para pegar a gente. Só que chegou lá, acho que guiado por Deus, o mecânico disse que ele não sabia por que ele tinha dado vontade de dar uma olhadinha no ônibus. Falou, olha, eu não sei porquê, mas me deu uma vontade de dar uma olhada nesse ônibus. Você anda muito em estrada de chão e não sei porquê. Sim, parece que alguma coisa tocou no meu coração que eu tenho que dar uma olhada nesse ônibus agora. Olha, e foi Deus, foi a nossa oração, eu acredito, que fez esse mecânico olhar esse ônibus. Porque acredita, ele estava acabando de quebrar a barra da direção. Pois é, verdade. Então naquele dia ele descobriu esse defeito e falou, olha, você não vai. Aí eu lembro assim como se fosse hoje, a gente lá esperando, né, terminou a aula e o ônibus não veio pegar a gente. E as crianças começaram a reclamar. Ah, nós vai chegar tarde em casa, cadê o motorista? E imagina a preocupação dos nossos pais, porque naquele tempo não tinha telefone por aqui. Eu lembro que esse dia eu cheguei em casa 2 horas da tarde. Isso porque eu era uma das primeiras que chegava, que pegava a gente primeiro, mas depois fazia o mesmo roteiro e a gente chegava em casa primeiro, né? Então a gente esperou. Lá na escola já tinha telefone, mas aqui, para avisar os nossos pais, não existia, gente. Pensa a preocupação que foi. Mas o motorista ligou lá na escola e falou, olha, eu vou ter que esperar, não tem como eu pegar os alunos, porque o ônibus deu problema, eu vou ter que esperar outro ônibus, ele vai levar os alunos aqui de perto e vai levar vocês, aguenta aí. Então a diretora avisou pra gente, as crianças começaram a reclamar, né? Aí a diretora, eu lembro que ela falou assim, se fosse vocês não reclamava, porque o motorista falou que se o ônibus andasse mais 40 quilômetros no máximo, ele acabava de quebrar a barra da direção, que tava no fim. Talvez, então se ele andasse cheio, mais um pouquinho a barra de direção quebrava e seria uma tragédia. Então, eu e mais a minha amiga, a gente lembrou na hora, falei, tá vendo? A gente foi na igreja, a gente fez nossa oração e Deus livrou a gente de um perigo que ia acontecer. Por quê? Se esse ônibus quebra essa direção no asfalto, seria uma tragédia, porque é movimentado. Se quebra em estrada de chão, tem muita ponte, tinha uma ponte bem alta, um lugar perigoso que a gente passava. Mas Deus livrou do perigo, nada aconteceu. Chegamos em casa tarde, na verdade, porque quando
o ônibus chegou, o outro ônibus, né? Porque o nosso ficou para reforma. No mesmo dia já ficou lá para reforma, para trocar. Era 2 horas da tarde, gente. Vocês imaginam a preocupação dos nossos... Minha mãe já estava passando mal. Os pais e mães dos outros alunos também, né? Mas chegaram em casa todo mundo bem, não aconteceu nada. Deus livrou a gente do perigo. Então muitos reclamou de ter chegado em casa tarde naquele dia. Só que eu lembrei do sonho e eu parei de sonhar. Vocês acreditam, gente, que depois disso eu não tive mais esse sonho horrível com o ônibus da escola? Então eu acho que o sonho era um aviso. E eu, mas a minha amiga, a gente fez nossa oração, porque a gente sentiu vontade de fazer a oração naquele momento. E o mecânico, não sabe por quê, né? Mas foi Deus, falou para ele que ele tinha que olhar o ônibus e descobriu então o defeito na direção, que ia provocar uma tragédia, mas não aconteceu. Por quê? Porque Deus livrou. Então Deus faz muito livramento na nossa vida. Não importa a religião que a gente seja. Você sentiu aí vontade de fazer uma oração, vai e faz. Porque naquele momento você pode estar tendo aí um livramento que Deus está mandando para você. Talvez um sonho que pode ser um aviso, né? Um pressentimento que a gente tem. E aí a gente tem que fazer essa oração que Deus livra. Se for da vontade dele, ele livra. E ele livrou a gente, porque era muita criança que o ônibus levava, gente. Para vocês terem ideia, ia praticamente 100 crianças dentro de um ônibus. O ônibus cabe o quê? 45 passageiros. Tinha criança que sentava de 2, 3 num banco, os mais magrinhos, né? Apertava ali, sentava mais pequeno no colo dos meninos maior. Então a gente era muita criança mesmo. Hoje não, tá tudo organizado, né? Vai tudo aí com cinto de segurança, tudo arrumadinho. Já não é mais como era antigamente, tá tudo organizado. Mas naquele tempo era assim, e a criança tá em pé. Então se esse ônibus, Deus o livre, quebrasse a barra de direção, seria uma tragédia. Uma tragédia que não aconteceu, porque Deus livrou. Muitos reclamou de ter chegado tarde. Nossos pais estavam preocupados. A minha mãe já estava passando mal. Minha tia, minha avó. Nossa, quando eu cheguei em casa, tava todo mundo assustado já de pensar o que poderia ter acontecido, porque não tinha como avisar. Nesse ponto, a tecnologia hoje ajudou muito, né? Porque fosse hoje, talvez teria como avisar, né? Mas naquele tempo não tinha. Mas acabou tudo bem. A gente chegou em casa. Chegou tarde. Mas chegamos, tudo bem, né? Foi tudo bem, tudo terminou bem, não aconteceu nada, porque Deus se livrou. E até hoje, já faz muitos anos que isso aconteceu. Eu lembro dessa história, desse livramento, e agradeço a Deus que não aconteceu nada. Foi muito bom, terminou tudo bem. Então eu quis compartilhar essa história com vocês. Se você teve aí também algum livramento, quiser compartilhar, fique à vontade. Pode... Vou ter certeza que Deus, Ele livra a gente do perigo quando for da vontade dEle, com certeza. A gente tem que fazer a nossa parte, fazer nossa oração, tomar cuidado, mas Deus livra de todo perigo. Então eu tenho muitas histórias para contar, eu gosto muito de contar história, gosto da companhia de vocês. Tá bom, já falei demais, gente, obrigado, que Deus abençoe muito, muito, muito vocês. E até o próximo vídeo, tchau.